nessa renovação das várias formas possíveis de solução de justiça. Então, nessa época da década de 60 e 70, então, o professor Frank Sanders escrevia em Harvard dizendo que a justiça precisaria ter múltiplas portas de acesso para o cidadão. Então, a ideia... E aí, por isso que essa expressão multi-door courthouse, né, ou justiça multiportas, que é atribuída, então, a esse artigo dele, né, é justamente essa ideia, não de você impor necessariamente... Claro que algumas situações específicas você precisa impor uma porta específica, né? Por exemplo, você tem questões que envolvem questão de direito público que precisam necessariamente estar dentro do Poder Judiciário. Mas dentro dessa ampla possibilidade de questões puramente privadas, você permitir que o cidadão possa escolher qual ele entende que naquela circunstância concreta é a melhor porta para ele resolver o seu litígio. Então, o Tribunal Multiportas é uma estrutura de justiça, estrutura ampla, que outorga ao cidadão mais de uma possibilidade para ele resolver. E o cidadão tem essa autonomia de poder transitar por essas várias portas e escolher aquela que lhe faça mais sentido. Então, ela não é necessariamente imposta, mas você franqueia. E, claro, quando a gente fala em tribunal multiportas, nós estamos justamente falando não de ter uma ou duas, mas justamente ter uma multiplicidade. Por isso que eu costumo dizer que, para nós, eu acho que isso é um tema que ele é relativamente mais recente. Eu acho que dá para a gente conseguir falar em tribunal multiportas no Brasil de 2015 para cá. Uhum. Porque se a gente for olhar, né, o nosso avanço histórico, ao longo do século passado, não, claro, né? Vou tentar ser um pouco mais preciso historicamente. Claro que a gente tem, assim, a história é sempre muito, muito pendular, né? Então, a gente tem, assim, um pouco de arbitragem que ocorre no final do século XIX para o começo do século XX, pois ela entra num certo ostracismo, não que não existisse, mas de forma muito diminuta. Nós tínhamos algumas leis aludindo à questão de conciliação. O Código anterior, por exemplo, previa, embora fosse uma audiência quase que os juízes nem marcavam mais, né, no Código passado, quase que era um rito, né, de passagem. Então, de uma forma geral, quando a gente olha o século passado, essencialmente, resolver uma disputa era ir ao Poder Judiciário. Então, nós tínhamos uma única porta. Ao longo pós-Constituição Nova, né, quando vem a lei de arbitragem, mas eu costumo colocar que isso vai frutificar já nos anos 2000, porque a lei de arbitragem ela é de 1996, mas entre 96 e 2001 você tinha uma dúvida muito grande sobre a constitucionalidade. Isso foi dirimido final de 2001 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o acordo é do final de 2001. Então, esses efeitos vão se projetar a partir de 2002 para cá. Curiosamente, é justo quando eu começo a advogar. Então, eu acompanhei bastante essa transição. E ali nós passamos a ter uma segunda porta. Mas aí, justamente, para mim, quando eu tenho uma segunda porta, ainda não dá para falar em tribunal multiportas, porque duas portas ainda é muito pouco. Exato. Pouco, né? Multiportas, eu tenho essa ideia de multiplicidade. E aí, depois, nós começamos a avançar com a Resolução 125 do CNJ, a colocar, de fato, a conciliação como uma palavra de ordem no Brasil. É quando a gente começa a ter aqueles mutirões da conciliação, a gente tem Dia Nacional da Conciliação, a estruturação do Sejusc. Aí a gente passa a ter uma terceira porta. E aí, a partir de 2015, nós temos isso com o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Ou seja, então, hoje a gente pode falar em tribunal multiportas, porque a gente tem o Poder Judiciário, temos a arbitragem, temos a conciliação, temos a mediação e temos outros instrumentos que vão, aos poucos, também se desenvolvendo como o Dispute Board, que aí é uma realidade mais específica, mais recente ainda, digamos, um pouco mais embrionário, mas que já ocorre em alguns grandes municípios, né? Mas que é um tema um pouco mais novo. Mas aqui, quando a gente... Sejusc é uma das portas, sim. então. Que aí o Sejusc que trabalha com conciliação e mediação. Ele é parte do tribunal, mas ele antecede questões, obviamente, processuais, né? Tanto que ele é uma etapa anterior. Isso. Certo? Isso. O juizado ele não pode ser considerado uma dessas portas. O juizado especial? Porque ele dá um acesso, talvez, mais facilitado para questões menores e mais simples. Sim, eu acho que ele pode ser concebido de uma forma mais lato sensu, né? Como uma outra porta. Mas o juizado, ele é integrante do Poder Judiciário. Né? Você vai ter um ato decisório, claro que você tem uma estrutura muito diferente dependendo do estado, porque alguns trabalham com o chamado juiz leigo, né? Que não é outros, como São Paulo, trabalham mais com a figura do próprio magistrado mesmo, né? Que vai julgar aquela ali do juizado especial. O que nós temos no juizado especial é uma simplificação. Mas eu acho que daria para, em sentido mais lato, considerá-lo, porque, especialmente quando a gente olha que o juizado ele tem essa característica, pelo menos no cível,
a gente não pode colocar isso como uma régua geral, Sim. porque, por exemplo, quando a gente pensa no juizado especial da Fazenda Pública Federal, ali ele é obrigatório se você está dentro daquele limite. Mas o civil ele é opcional. Então, ou seja, eu posso optar por levar a minha lide para o juizado especial, eu posso ir para a justiça comum. É uma justiça mais, em tese, né, com procedimento simplificado para que ele seja mais rápido, célere, menos custoso para o jurisdicionado. Então, mas esse já era uma porta que a gente tinha mais anteriormente, embora ela integre, digamos, o próprio Poder Judiciário. Apenas um destacamento, digamos, procedimental dentro do Judiciário. Ou seja, basicamente o juizado é um procedimento mais simples, sintético, em que ele concentra isso e de forma muito mais oral. Por exemplo, o nosso processo, ele de uma forma geral, ele virou muito procedimental e através mais da escrita. Então, claro que a gente vai ter momentos orais, né? Sustentação, a produção da prova oral. Formalidades. As formalidades. O juizado ele foi pensado para ser com essa estrutura mais concentrada, né? E oral. Então, ou seja, eu tenho a distribuição da petição inicial. Claro que isso hoje não vem ocorrendo mais, porque o ministro Gilmar Mendes até tem uma frase muito boa, né? Que ele diz que ele é o fracasso do sucesso, né? O juizado, porque o sucesso foi tão grande que acaba, de certa forma, fracassando um pouquinho. Não deu conta mais da absorção tão grande de processos que foram migrando para o juizado. Mas ele foi pensado... É muito volumoso, né? Sim, mas ele foi pensado para ter uma petição inicial e a parte que comparece à audiência, apresenta contestação na hora, réplica, tréplica, oitiva de testemunhas, tudo ocorre ali mesmo. O juiz pode, eventualmente, já proferir adesão oralmente ali naquele ato. Então, ou seja, concentra tudo numa única audiência. Hoje, isso, claro, não vem ocorrendo com essa realidade, mas ele foi pensado dessa forma. Então, simplificou por quê? Porque ele é um lides, obviamente, mais simples. Então, mas eu acho que ele é possível compreender de uma forma mais ampla, né? Como tribunal multiportas. Mas a ideia mesmo, quando o Frank Santos trabalha, é mais pensando em... Antes de chegar mesmo... Não, ou fora. Não só antes, né? ou fora, né? Porque, por exemplo, conciliação e mediação, elas são geralmente antes. Embora possa ocorrer durante, né? Ou seja, nada impede que durante um processo as partes... E às vezes acontece, né? Às vezes as partes começam um pouco beligerantes e ao longo do processo aquilo vai arrefecendo um pouco e aí se pede a suspensão e se tenta o diálogo através de uma conciliação ou de um procedimento de mediação. Mas isso pode, evidentemente, acontecer antes. Agora, nem todos eles são essa questão de antecedente, né? Porque a arbitragem ela é justamente algo que ocorre fora, não antes. É uma questão de escolha mesmo. Por exemplo, se eu quero arbitragem, eu não tenho o judiciário. Se eu quero judiciário, eu não vou para arbitragem. Então, eu escolho qual é o local de